Por que o Nu Reserva Imediata? O fundo de renda fixa do Nubank foi afetado pela crise das lojas americanas? Não era para render a mesma coisa que o CDI sem risco? E aonde eu devo confiar a minha reserva de emergência? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Para quem ainda não me conhece, sou analista do Banco Central e especialista em investimentos. Se você quiser saber mais sobre o tema, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. O Nu Reserva Imediata é o maior fundo de renda fixa do país, com mais de 1.200 cotistas. Muitos investidores deixavam lá sua reserva de emergência, com a crença de que o fundo não corria riscos e ainda devolvia uma rentabilidade superior ao CDI. Após a descoberta das inconsistências contábeis nas lojas americanas, o fundo apresentou um prejuízo de 0,75% e surpreendeu muitos cotistas. Acontece que 23% do patrimônio do fundo é investido em debêntures, em títulos privados de empresas como as lojas americanas. E com a fraude e a possibilidade de calote das lojas americanas, as debêntures caíram 50% na marcação a mercado, e isso afetou bastante o patrimônio do fundo. Cerca de 100 mil cotistas já saíram do fundo, acumulando resgates da ordem de R$500 bilhão em apenas 6 dias. A primeira lição que podemos tirar desse episódio é que fundos DI também têm riscos. Eles investem em títulos públicos e privados atrelados ao CDI, que apresentam uma remuneração muito próxima à taxa básica de juros, a Selic, que está em 13,75% ao ano. O título público, também chamado de título soberano, é o que apresenta o menor risco do mercado. Mas os títulos privados, compostos por CDBs, LCAs, LCIs, letras de câmbio e debêntures, eles apresentam uma rentabilidade um pouco maior do que os títulos públicos, mas também apresentam risco, o risco de default, de calote dos emissores. Nassim Taleb, o escritor do livro A Lógica do Cisne Negro, compara esse fenômeno com a vida de um peru de ação de graças. O animal está feliz, recebendo água, comida, abrigo, a vida está perfeita, até que um dia tudo acaba. O mesmo pode acontecer com os títulos privados. Vale lembrar que os títulos bancários, como CDB, LCI e LCA, ainda têm uma proteção adicional do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, de R$250 mil por CPF em caso de calote. Já as debêntures, como as das lojas americanas, não apresentam nenhum tipo de seguro. Então, onde devemos aplicar a nossa reserva de emergência? Um fundo DI como o Nu Reserva Imediata, com mais de 20% do seu patrimônio investido em debêntures, ele até pode compor a sua carteira de investimentos, mas ele é um destino muito arriscado para a sua reserva de emergência. E fique atento, porque há fundos semelhantes também no Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú e Banco Inter. Um outro problema desses fundos DI mais arriscados é que eles oferecem liquidez imediata, com resgate no mesmo dia. Ótimo para quem sai, ruim para quem fica. Isso porque o gestor precisa vender ativos de longo prazo com marcação a mercado para honrar os resgates, e a cota do fundo se desvaloriza. Portanto, para a reserva de emergência, as melhores opções são Tesouro Selic ou fundos que investem em Tesouro Selic. A rentabilidade deve ser no máximo o CDI. Se o fundo estiver rendendo mais do que isso, é porque provavelmente ele investe em títulos privados, e aí está correndo mais risco do que o ideal. E convenhamos, no momento atual, a gente obter um rendimento de quase 14% ao ano em um investimento livre de risco está excelente. Lembre-se do trilema dos investimentos: segurança, liquidez e rentabilidade. Você nunca vai ter os três, e no caso da reserva de emergência, você tem que priorizar segurança e liquidez. A rentabilidade você deixa para outra parte da sua carteira de investimentos. E aí sim, você vai buscar títulos pré-fixados, fundos multimercados, ações, fundos imobiliários ou investimentos no exterior. Inclusive, se você quiser saber mais sobre como montar uma carteira de investimentos segura e rentável, eu vou deixar aqui o link do vídeo que eu falo só sobre isso. Então entenda, reserva de emergência sagrada. É ela que vai te dar tranquilidade para que você busque rentabilidade e corra riscos em outros ativos. Os especialistas recomendam um valor em torno de 6 meses do seu custo mensal para ser o montante da sua reserva de emergência. Mas isso vai depender muito da sua fonte de renda.
Por exemplo, se você é um funcionário público que tem uma remuneração estável e garantida, você pode se dar ao luxo de ter uma reserva de emergência menor, de mais ou menos 3 vezes o seu gasto mensal. Agora, se você é um freelancer que tem uma remuneração muito volátil, aí talvez você precise de uma reserva de emergência um pouco maior, de 9 meses do seu gasto. A sua estrutura de gastos também entra nessa conta. Se você, por exemplo, tem dependentes como filhos e pai idosos, você precisa de uma reserva de emergência maior. Se você não tem esses dependentes, você pode ter uma reserva menor. Tudo isso vai depender da sua fonte de renda, da sua estrutura de gastos e principalmente do seu conforto psicológico. Se você gostou do vídeo, aperte o joinha aqui para ajudar no crescimento do canal. Um abraço e bons investimentos!